call is now being recorded. Seja H uma função de A em B, tal que A é esse conjunto formado por esses elementos e B é esse outro conjunto formado por esses outros elementos. De maneira que H de x é igual ao dobro de x menos 1, com x pertencendo ao conjunto A. A questão ela pede para vocês a letra A, a letra B e a letra C, que dizem assim: letra A, construa um diagrama de flechas para representar a função H. Determine o domínio, o contradomínio e a imagem da função H. E escreva a lei de formação da função H. Tá certo? Pessoal, observem que na aula passada a gente trabalhou com essa ideia de diagrama de flechas, foi ou não foi? Aqueles que estavam com a gente, que assistiram às aulas gravadas, podem confirmar. Então tá, vamos lá, vamos começar pela letra A, vamos repetir a ideia aqui do diagrama de flechas, não é? O diagrama de flechas, ele é uma ideia imagética, ou seja, figurativa, gráfica, visual, que apresenta uma relação entre dois conjuntos. Então, você tem aqui o conjunto A, e aí deixa eu colocar aqui o camarada, ó, fazer um diagrama bem bonitinho, para vocês não mangarem de mim. Então, está aqui o conjunto A, tá certo? O conjunto A ele tem apenas 4 elementos. Vamos colocá-los? Menos 1, o número 0, o número 1 e o número 2. Tá certo? Esses elementos serão associados aos elementos do conjunto B. Então, vamos desenhar aqui também um conjunto B, um diagrama bem bonitinho, contendo todos esses, são 8, 1, 2, 3, 4, exatamente, 8 elementos do conjunto B. Então, vou colocar aqui, ó. Menos 4, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Ficou apertadinho. Eu deixei mais espaço aqui, faltou espaço embaixo. Mas tranquilo. Aí veja, para que a gente, pessoal, desenhe as flechas, né? Ele pediu para a gente construir um diagrama de flecha. Mas para eu desenhar as flechas, para eu associar esse elemento a um elemento de B, eu preciso de uma lei de formação, correto? E a lei de formação é dada. Vamos destacá-la aqui também. Observe, a lei de formação é H de x, a lei de formação é mesmo que fórmula, tá certo? É igual ao dobro de x menos 1. Então, pera lá, vamos escrever esse negócio? Vamos lá. H de x, e aí a gente já vai estar escrevendo aqui a letra H, resolvendo, melhor dizendo, a função. Me enrolei. Respondendo a letra C, escrevendo a função H. Essa sopa de letrinhas terminou me pegando, não foi? H de x vai ser quem? A fórmula diz, pegue o x, pegue o dobro de x menos 1. Então, eu vou pegar o dobro de x, 2 vezes x, menos 1. Acabou. Essa é a fórmula que a gente vai usar para relacionar o conjunto A ao conjunto B. Tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, se você pega o menos 1 e joga aqui nessa fórmula, ele vai resultar em um desses valores. Vamos ver? Vamos lá. Aí a gente sabe que, não é? H de menos 1 será igual a 2 vezes menos 1. Agora esse vezes, para a galera não achar que é um sinal de menos, né? Menos 1. Observe. Professor, esse menos veio de onde? Esse menos veio do que a gente chama de domínio, conjunto domínio da função. Professor, então o conjunto A é o domínio, exatamente. A é o domínio e B é quem?
D é o contradomínio. Perceba que a galera viu isso aqui no livro, ó, e aí eu vou apresentar o livrão aqui para vocês. Aqui na página 42, de uma forma assim, bem tranquila, o livro apresenta para vocês, olha, domínio de uma função. Quando descrevemos uma função f de A em B, é assim que a gente lê essa simbologia, eu já expliquei isso para vocês, né? F é o nome da relação, da função, que pega os elementos de A, que é o domínio, e associa com elementos de B, que é o contradomínio. Tá certo? A questão diz, olha, o conjunto A é o domínio, a gente representa por D de F, o domínio de F. E o conjunto B é o contradomínio, CD de F, o contradomínio de F. Tá certo? E tem um conjunto imagem que a gente vai conversar sobre ele já já. Então, vamos lá. Pessoal, quanto que vai dar quando a gente pega o menos 1 e procura associá-lo, o menos 1 do conjunto A, e procura associá-lo a algum elemento do conjunto B através da lei de formação, através da forma. Aí você tem que fazer as continhas. Isso daqui vai dar menos 2, esse menos 1 já havia, então duas dívidas. Eu estou com R$ 2 de dívida e com R$ 1 de dívida. Estou devendo a duas pessoas. A minha vida vai ficar ruim, não é? Então o resultado é menos 3. Ah, onde é que está o menos 3? Aí a gente flecha aqui, ó, o menos 1, ele está associado a esse cara daqui, que é o menos 3. É ou não é? Ah, muito tranquilo. A mesma coisa a galera vai fazer com os demais. Vamos tentar fazer isso de forma mental, de um cálculo mental? Vamos tentar? O zero. Se você joga o zero aqui na fórmula, você vai calcular o H de zero. Professor, o que é o H de zero? É o valor do elemento zero lá, não é no contradomínio. Ou seja, é a imagem do zero. O que a gente descobriu aqui, pessoal, o menos 3, ele é chamado de a imagem do menos 1. Entende? É como se aqui você tivesse um espelho e o menos 1 vai se olhar. Sendo que esse espelho, ele transforma, não é? As imagens. Os caras que estão se olhando no espelho, eles se transformam em outros caras. Tá certo? Esse espelho é a própria função. Ele é essa transformação. Ah, então beleza. A imagem de menos 1 é menos 3. E a imagem de zero? Se você joga aqui, ó, 2 vezes 0 vai dar 0. 0 menos 1 vai dar menos 1. Ah, então a imagem de 0 é o menos 1. Aí eu vou chegar aqui e flechar do 0 até o menos 1. Quem que é a imagem de 1, pessoal? Ora, se eu substituir aqui, vai ficar H de 1. Então, 2 vezes 1, 2, menos 1, fica 1. Ah, então a imagem de 1 é o próprio. Ah, interessante. Então, nesse caso, o espelho não deformou, não transformou. Não é? Ele permitiu que o 1 continuasse sendo 1. Tá certo? E quem que vai ser o 2? A imagem do 2. Vamos ver? A imagem de 2, se a gente joga aqui H de 2, você vai obter o quê? 2 vezes 2, 4, tirando uma unidade, 3. Ah, então tranquilo. A imagem do elemento 2 lá do domínio é o elemento 3 lá do contradomínio. E aí eu quero que vocês percebam um detalhe, olha só. Eu vou aqui destacar, deixa eu destacar de vermelhinho, apenas os valores que a gente usou lá no contradomínio. São esses 4, correto? Por que esses 4 apenas? Porque no domínio você só tinha 4 elementos, né? Tá certo? Então, o conjunto imagem ele sempre vai ser menor ou igual, né? No sentido de quantidade de elementos ao conjunto domínio. Por que ele pode ser menor, professor? Porque a gente poderia, por exemplo, ter o menos 1 e o 0 associados ao mesmo número. O que a gente não poderia, isso a gente já viu na aula passada, é que o menos 1 tivesse duas imagens. Isso não é função. Tá certo? Isso não é função. A função, a regra dela é essa. Cada valor do domínio ele está associado a um único valor, não é, do contradomínio. Esse caminho que eu destaquei aqui, ele é chamado de imagem, tá certo? Então você tem três conjuntos. Você tem o conjunto A,
que é o domínio da função f, no caso da função h. Você tem um conjunto B, que é o contradomínio, é o cara que engole a imagem está dentro dele, ou é o próprio, né? Ou o contradomínio é a própria imagem. Nesse caso, não. O conjunto imagem é um subconjunto do conjunto do contradomínio. E aí você termina de responder, porque, ó, observe, a letra B, ela pede exatamente isso dos alunos. Ela pede exatamente isso de vocês, observe. A letra B diz assim, determine o domínio da função. Ora, o domínio da função H é o conjunto A, tá certo? E aí você pode até repeti-lo, formado pelos elementos menos 1, 0, 1 e 2. Então, não é? O contradomínio do conjunto A, o contradomínio da função H, o contradomínio da função H será o conjunto B, tá certo? E quem que vai ser a imagem do conjunto H? A gente apresenta assim, por IM de H. Deixa eu ver, o livro usa IM? Ele usa IM, não usa? Só para seguir a anotação aqui desse livro. Ele usa lá, IM de F. Ah, beleza. Então, o conjunto imagem da função H, ele será formado por 4 números. A gente escreve os caras, ó, pelo menos 3, pelo menos 1, pelo 1, pelo 3. Agora deixa eu ver. Eu cometi um erro aqui. Eu juntei o 4, não foi? Não, deixa eu apagar aqui para não dar. Não fazerem vocês pensarem que o 4 está associado. Ó. Vamos lá fazer direitinho para não confundir a minha galera, né, pessoal? Pronto. Agora tá perfeito. Então, aí eu vou chegar lá, menos 3, menos 1, 1 e 3. Acabou. Esse é o conjunto imagem, tá certo? Esse é o conjunto contradomínio, que sempre estará destacado aqui pelas letrinhas A e B, né? Por enquanto, depois a gente vai observar que essas letrinhas A e B, elas vão dar lugar ao conjunto dos números reais, tá certo? Que são todos aqueles números que a gente conheceu até hoje, não é? Mas inicialmente, conjunto domínio são os elementos que estão sendo flechados até o conjunto contradomínio, o qual contém as imagens daquele primeiro conjunto. E aí a gente termina essa questão.